Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Austin, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 10 de agosto de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pro jogo. Quarto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando a nossa quarta de ClashBet pelos nossos primeiros prognósticos da Supercopa da UEFA. Só que antes é uma quarto de Libertadores, quarto de Sul-Americana, Brasileiro, Série B e muito mais. Vamos estar iniciando pela Supercopa da UEFA, o jogo do Real Madrid versus Frankfurt, com início às 16 horas. Recapitulando, para que vocês possam entender de uma melhor forma, essa Supercopa é o atual campeão da Liga dos Campeões, Real Madrid, e o atual campeão da Liga Europa, que no caso é o Frankfurt. Bom, em sequência individual, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols para o Real Madrid. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. O Frankfurt, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 9, menos que 5 cartões. É um duelo bem um leve favoritismo para a equipe do Real Madrid, porque é o primeiro confronto aí entre essas equipes, principalmente pela uma Supercopa da Europa. Acredito que o Real Madrid vai tentar impor o seu estilo de jogo nessa partida, apesar que a equipe do Frankfurt vem de uma goleada aí pela Bundesliga, foi goleado diante da equipe do Bayern de Munique, perdeu pelo placar aí de goleada. Ou seja, para essa partida pode ser sim, e acredito que pode ser um jogo para over. O que é jogo para over? Jogo para mais de 2,5. Jogo para ambos marca a equipe do Real Madrid. Tem o Vini Júnior, tem o Benzema que vinha fazendo uma bela temporada aí na temporada passada. Frankfurt também não podemos menosprezar. É uma equipe que venceu a equipe do Barcelona por um placar de 3-2 e nessa mesma edição foi campeão da Liga Europa. Por esse retrospecto, acredito em um jogo para mais de 2,5 gols, mas vamos ficar na linha de ambas as equipes marcam. E a nossa probabilidade 2-1 ou 2-2 jogo. Vamos agora para a Copa Libertadores, o jogo do Palmeiras versus o Atlético Mineiro, que tem início às 21h30. Jogo de volta, o jogo de ida foi um jogaço, ficou empate em 2-2. Em confronto direto, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteio. O Palmeiras vem a 5 confrontos sem derrotas e o Galo vem a 7 confrontos sem derrotas diante do Palmeiras. Em sequência individual, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. O Palmeiras vem uma sequência de 9 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Já a equipe do Galo tem 5 jogos sem vitória. Sofreu gol nos últimos 5. 4 de 5 saiu ambos marca. No mesmo 5 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. É uma sequência de bastante empate entre essas equipes. Vamos focar nos últimos 3 empates. Todos eles bateram aí um empate técnico e o último foi 2-2, ou seja, na última edição da Libertadores, aonde o Palmeiras ficou com seu bicampeonato, o jogo foi empate na casa do Palmeiras, mas na casa do Galo foi 1-1 e o Palmeiras ficou com a vaga. Acredito que qualquer empate que se persistir nessa partida, haverá as penalidade máxima. O Palmeiras conseguiu vencer mais uma pelo Brasileiro Série A no último final de semana. Venceu a equipe do Goiás com autoridade pelo placar de 3-0. Já a equipe do Galo perdeu mais uma, perdeu em casa de virada diante do Atlético Paranaense, como foi aquele jogo diante do Corinthians. Então, o Galo perdeu mais uma, um técnico
Cuca. Bom, diferente da temporada passada, onde o Galo jogou bastante, mas foi eliminado diante do Palmeiras em 2 empates. Essa temporada o Palmeiras vem jogando muito essa edição Libertadores, tem o melhor ataque da competição, a melhor campanha, principalmente atuando em casa. O Palmeiras é uma equipe fortíssima. Nos últimos 20 jogos aí, se não me engano, vem de apenas uma derrota para o Atlético Paranaense. Então o Atlético venceu tanto o Palmeiras quanto o Galo atuando fora de casa. Lembrando que o Galo não passa pelo bom momento, vem aí a 5 jogos sem vencer. O Cuca assumiu o comando, mas ainda não conseguiu encaixar uma sequência de vitória. Tá tendo trabalho o Cuca, mas a edição de Libertadores, o peso da camisa vale muito. O Palmeiras sabe muito bem o que é jogar Libertadores. Vejo um equilíbrio técnico nessa partida. Vamos ficar esse empate ao intervalo. Até o intervalo. Se você quer mais usado, eu pegaria aí, apesar do empate ao intervalo, um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Talleres Córdoba versus a equipe do Vélez. Tem início às 21h30. É outra decisão. Primeiro duelo entre eles. O Vélez venceu por um placar de 3-2 atuando em casa. Últimos confrontos entre eles. 7 de 8 saiu menos que 3 gols. 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Talleres sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o Vélez nos últimos 3 confrontos sofreu gol. Em sequência individual, o Talleres em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5, mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Vélez vem a 7 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5, menos que 11 escanteio. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. E lembrando que nos últimos 7 também saiu ambos marca. O último confronto, como mencionei anteriormente, deu a equipe do Vélez. Para essa partida, acredito mais uma vez em um jogo para gols, como foi nos últimos 3 confrontos, todos eles bateu ambos marca e mais de 1,5 gol. Então vamos seguir esse raciocínio lógico, mais de 1,5 gol. E claro, o Talleres precisa vencer. Vamos nesse caso com empate também. E mercado de resultados, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Inglaterra, a Copa aí da Inglaterra. O jogo do Middlesbrough versus a equipe do Barley. O início às 15h45. O Middlesbrough é uma equipe que em 5 dos últimos 7 jogos em confronto direto saiu menos que 3 gols e 9 de 10 menos que 5 cartões. Em sequência individual, ambas as equipes em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. O Middlesbrough em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 mais que 2,5 gol. E a equipe do Barley é uma equipe que vem a 10 jogos saindo menos que 5 cartões. Último confronto entre essas equipes, 3-0 para o Barley, e o anterior, a equipe do Middlesbrough venceu. Middlesbrough, atuando em casa, é uma equipe que leva o fator casa muito a sério. Por esse retrospecto, tem grande possibilidade aí de conseguir avançar para a próxima fase. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Port Vale versus a equipe do Rotterdam. No início às 15h45, a equipe do Port Vale e a equipe do Rotterdam já se enfrentaram bastante vezes aí nos confrontos. Bom, em 6 dos últimos 8 confrontos, saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10, menos que 5 cartões para ambas as equipes. Em sequência individual, o Port Vale vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 9, menos que 5 cartões. O Rotterdam United vem a 11 jogos sem derrotas. A 5 sofreu gol. Também saiu ambos marca. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Nos últimos 8, menos que 5 cartões. Em 8 de 10, foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto entre eles, 1-1, entre Rotterdam United versus Port Vale. Para essa partida, acredito em um jogo de bastante marcação tecnicamente, um jogo bastante equilibrado. A equipe do Rotterdam está pagando uma odd com um leve favoritismo, porque vem uma sequência de invencibilidade, mas não vejo jogo fácil para essa equipe visitante não.
Por esse retrospecto, acredito muito na linha de gols, um jogo para mais de 1,5 gol e você sendo muito ousado, ambos marcam. Probabilidade 2-1. Jogo. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Ceará versus São Paulo, com início às 19h15. É as quartas de finais da Copa Sul-Americana. A equipe do São Paulo e o Ceará são equipes tradicionais do brasileiro. Ambas as equipes, em 9 dos últimos 10 confrontos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7, ambos marcam. Em 8 de 10, mais que 10,5 escanteio. O Ceará sofreu gol nos últimos 9 confrontos. O São Paulo vem a 11 confrontos sem derrotas diante do São Paulo. Em 7 de 9, foi a primeira equipe a marcar gols. Em sequência individual, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Ceará vem em uma sequência de 4 jogos sem vitória. A 4 jogos sofreu gol. 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Já o São Paulo, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto deu São Paulo 1-0. Os anteriores empate técnico. Para essa partida, o Ceará precisa vencer de qualquer forma, não passa pelo bom momento, é evidente isso, mas o Ceará tem a melhor campanha aí dessa Copa Sul-Americana no primeiro turno, ou seja, na primeira fase, a equipe do Ceará jogou pra caramba esta Copa Sul-Americana. Mas vem aí a 4 jogos sem vencer, tomando 3 derrotas e um empate. O São Paulo perdeu recentemente em casa para o Flamengo, 2-0, e o Ceará ficou no empate fora de casa diante do Botafogo. Após uma série de empate, uma sequência de 6 empates entre São Paulo versus Ceará, todos eles saiu ambos marcam, e o São Paulo resolveu vencer o último aí, não dando a chance de ambos marcam, apesar que o Ceará teve uma chance no finalzinho. Para essa partida, acredito que o Ceará vai tentar reverter a situação. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Náutico versus CRB, com início às 19 horas. Na classificação, o Náutico é o lanterna do campeonato, 20º colocado com 18 pontos conquistados em 22 jogos disputados, 18 gols marcados, 30 gols sofridos, enfrenta o CRB na 10ª colocação em 22 jogos disputados, 29 pontos conquistados, 20 gols marcados, 28 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Náutico vem fazendo a segunda pior campanha da competição, perdendo apenas para a Chapecoense. É o 19º colocado no ranking dos mandantes, com 11 jogos disputados, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 13 gols marcados, 14 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Já o CRB, atuando fora de casa, é o 9º colocado, 10 jogos disputados, 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, 8 gols marcados, 19 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, vamos averiguar. Bom, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gols. Nos últimos 8 ambos marcam, em 4 de 5 menos que 11 é escanteio para ambas as equipes. O Náutico sofreu gol nos últimos 13 confrontos, o CRB sofreu nos últimos 8 confrontos. Sequência individual, o Náutico vem a 6 jogos de 6 derrotas consecutivas, a 13 jogos sofreu gol, 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. O CRB sofreu gol nos últimos 7 jogos, nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio. Em 6 de 7 saiu ambos marca. Último confronto deu Náutico 2-1, atuando fora de casa, mas atuando em casa, essa equipe do Náutico, por incrível que pareça, não consegue vencer essa equipe do CRB desde 2015. A última vitória do Náutico foi em 2006, então desde lá o Náutico não conseguiu mais um triunfo diante da equipe do CRB. Então, matematicamente, faz aí quase 16 anos que o Náutico não consegue vencer a equipe do CRB em casa. Antes disso, o Náutico vinha aí de 6 confrontos de 2001 a 2006, com 6 vitórias consecutivas diante do CRB. Depois disso, não conseguiu vencer o CRB mais atuando em casa. Bom,
Na classificação, essas equipes passam por momentos muito distintos na competição. O CRB está em um melhor momento, tem aí atualmente 29 pontos, ou seja, tem 11 pontos a mais que o Lanterna Náutico, ou seja, quase 4 vitórias de vantagem. A equipe do CRB tem um bom ataque que vem fazendo gols. Em compensação, tem aí uma das piores defesas da competição, juntamente com o Náutico, que tem a pior defesa da competição. O CRB começou a temporada muito mal, o alagoano, começou aí na zona de rebaixamento, conseguiu demitir o seu técnico e trouxe o Daniel Paulista, que vem arrumando a casinha dia após dia, a mesmo após ser atropelado diante da equipe do Vasco fora de casa por um placar de 4-0. O Náutico atuou fora de casa diante do Operário, perdeu mais um nos minutos finais, perdeu por um placar de 1-0, apesar que merecia estar perdendo muito antes do que aquele gol saiu. Então o técnico vacilou bastante, resolveu guardar as suas alterações. Esse técnico Elano é o seguinte: quando ele altera antecipadamente, ele erra, faz besteira, e quando ele guarda as alterações, faz besteira do mesmo jeito. Então, vai entender a cabeça desse técnico. Acredito que esse jogo contra o CRB, se o Náutico perde, é demissão na certa, não tenho dúvida disso. O técnico Roberto Fernandes ficou aí há 17 jogos, para o momento era outro. O Náutico ainda não estava na zona como está agora, na lanterna. E também era primeiro turno, era possível ainda erguer a equipe. E agora não tem tempo para brincadeira. 4 jogos e somar 4 derrotas, o técnico sem sucesso, parece muito com aquele trabalho do Elano não, do Felipe Conceição, mas ainda é pior. Então vai entender essa diretoria. Nessa partida, acredito que é um jogo bastante dificultoso para a equipe do Náutico. O Náutico pode vencer? Pode. Tem camisa pesada? Tem. Mas não vem atuando bem. Por esse retrospecto, acredito no jogo para gols. Jogo para mais de 1,5 gol, seguindo o raciocínio lógico nos últimos 4 confrontos. Todos eles bateu, ambos marquem mais de 1,5 gol. Probabilidade 1-1 ou 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Criciúma versus Guarani. O início às 21h30. A equipe do Criciúma na classificação é o nono colocado. Em 22 jogos disputados, 29 pontos conquistados, 23 gols marcados, 21 gols sofridos. Enfrenta o Guarani na 18ª colocação, outro time que se encontra na zona de rebaixamento. Em 22 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 14 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, o Criciúma é o 10º colocado, ou seja, é o 10º melhor mandante. Em 11 jogos disputados, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Guarani é o 17º colocado. Em 10 jogos disputados, 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas, 9 gols marcados, 15 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5, saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 deles saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. Em sequência individual, o Criciúma vem a 5 jogos sem derrotas, 4 de 5 saiu ambos marca. E o Guarani vem a 5 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 5. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio e também menos que 5 cartões. Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols na partida. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Guarani atuando em casa. Vale ressaltar que o Criciúma foi até a Ilha do Retiro, no Recife, e ficou em um empate técnico em 1-1 diante do Sport, após ter abrido o placar. Já o Guarani perdeu em casa diante da equipe do Grêmio. Para essa partida, acredito que a equipe do Criciúma tem total condições de conseguir um bom resultado diante do Guarani, que tem o pior ataque da competição, uma das piores defesas, é um dos piores visitantes da competição, enfrenta a equipe do Criciúma, que é uma equipe um pouco mais arrumadinha. Por esse retrospecto, acredito em um jogo para casa com empate, probabilidade 1-0 caça. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos para esta quarta de Clashbet. Então, espero que seja uma quarta bastante atrativa de greens para a tropa. Então é isso, fica agora com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!